E aí? Bom, então hoje a gente vai falar sobre os hexágonos. Muita gente pediu pra eu falar como é que eu fiz eles e explicar um pouco. Então esse vídeo hoje vai ser pra explicar muito do processo de como é que eu fiz e passar algumas dicas, porque depois de fazer tudo isso eu aprendi muita coisa de como fazer melhor. Outra coisa que eu vou fazer nesse vídeo é passar algumas alternativas, porque esse estilo que eu escolhi, ele é mais específico pro meu caso e não vai ser pra todo mundo. Então tem formas mais fáceis de fazer esses hexágonos, um design parecido. E pra ajudar vocês eu vou passar algumas formas mais fáceis de conseguir chegar numa coisa parecida com essa. E antes de qualquer coisa eu quero mostrar com quem que eu peguei a referência. Como vocês podem ver aqui, esse cara aqui, Tech Setups, foi a primeira vez que eu vi esse estilo de painel de hexágonos. Eu achei o canal dele, eu vi ele falando sobre isso. Eu acho que é alguma coisa parecida com o que eu fiz, mas o dele não é um painel acústico. O meu, no caso, é um painel acústico. E se você não sabe o que é um painel acústico, eu vou dar uma breve explicação para vocês entenderem por que eu escolhi fazer desse estilo. Bom, isso daqui é um painel acústico. Basicamente, ele é formado por uma estrutura de madeira, um tecido de revestimento e dentro, que é a parte mais importante, é feito com algum material de isolamento, que na maioria dos casos é lã de rocha, o mesmo que o meu, mas tem outros materiais, isso não é muito importante agora. A questão é que esse painel, ele serve para impedir a reverberação do som. Traduzindo isso, basicamente é para evitar eco. Quando você fala em uma parede, principalmente de alvenaria como essa, o som ele bate nas paredes e volta e fica rebatendo e rebatendo, e uma hora ou outra ele volta pro microfone, e aí isso cria aquela sensação de eco, que eu tô ouvindo duas vozes. Isso pode acontecer com muita frequência em paredes muito lisas e retas, e você acrescentando painéis acústicos, você resolve um pouco esse rebatimento do som. Como o meu propósito era gravar vídeos nesse quarto, eu precisei resolver um pouco e eu escolhi fazer esse painel em hexágonos, principalmente pelo estilo. Então, ele é um painel acústico, mas a principal função dele é deixar o quarto mais bonito mesmo. Principalmente pelo fato de que se eu tivesse colocado esses painel gigante aqui, teria sido muito melhor pro som do que fazer vários quadradinhos com um pouquinho de lã de rocha dentro. Mas com essa breve explicação aí do que é um painel acústico, eu vou mostrar como é o meu painel. Então, como vocês podem ver aqui pelo canto, ele é bem grosso. Esse daqui tem 4,5 e aquele ali tem 2,5. Eu fiz vários níveis diferentes para dar esse efeito, mas no caso desses painéis aqui que eu fiz pro setup da minha namorada, foi um pouco do que sobrou e eles são todos no mesmo nível. E como vocês podem ver, também dá um efeito bem legal. Principalmente se você quiser fazer uma coisa pequena assim, né? Eu acho que fica legal também só de todos do mesmo tamanho. Mas agora eu vou mostrar como é que é atrás, e para tirar isso aqui é bem fácil, no caso porque esse aqui é pequeno, né? Porque aquele lá dá mais trabalho. Se eu puxar para cima, ele já sai. Deixa eu levar isso aqui pra cama. Bom, é assim que é por trás do painel. Essas estruturinhas aqui, ó, elas servem para fixar um painel no outro. Eu fixei aqui 6 parafusos, 3 em cada painel. E essas estruturas aqui são o que colocam ele na parede. Eu tenho um aqui que sobrou, ó. Basicamente é um corte em ângulo. E aí uma dessas estruturas vai na parede e outra vai no hexágono. Aqui no setup da Leonardo tem aqui essa estrutura na parede. Aí no hexágono tem uma estrutura ao contrário. É só encaixar na parede e descer. E aí já vai ficar colocado. E se precisar, dá para até ajustar um pouquinho pro lado e pro outro. Aqui tem só esses pequenininhos, mas no meu tem um gigante que vai de um lado a outro aqui e mais um nesse cantinho, só para dar uma estabilidade a mais. Como vocês podem ver, tem esse tecido aqui, que ele é um tecido mais simples, poderia ser TNT também. No caso, minha mãe é costureira, então tem bastante tecido sobrando, a gente utilizou ele. É aqueles tecido de camiseta de futebol, coisa assim. E aí eu grampeei em toda a borda com esse tipo de grampeador aqui. Isso tudo porque a lã de rocha que tá aqui dentro dessa estrutura aqui, ela é tóxica, então ela não pode ficar em contato direto com o ar que a gente tá respirando. Só um tecido fino como esse já ajuda bastante a não ter essa contaminação no ar. Como vocês podem ver, esse aqui não tem LED atrás e eu vou instalar isso para mostrar para vocês como é que fica, mas isso daqui a pouco. Primeiro, vou mostrar como é que eu fiz a estrutura desses painéis. De forma geral é bem simples, a gente colocou na máquina 30 graus e cortou. A espessura dela é de 2,5, a gente só serrou uma madeira em vários pedaços bem compridos assim, depois foi cortando esses 30 graus. Ela tem 18 centímetros nessa parte de fora do ângulo, e a parte de dentro não importa muito, é só cortar essa parte de fora no tamanho certo que você vai ter um tamanho de hexágono parecido com o meu. Aí nesse caso, essa aqui é uma daquelas maiores, tem 4,5, enquanto aquele ali tem uns 2,5. Bom, esse daqui é com a estrutura feita, basicamente foi só encaixar todos os hexágonos e grampear. Como vocês podem ver, eu só vim aqui no cantinho e grampeava mesmo. Eu botava uns 2 grampos, às vezes 3, mas já é o suficiente para segurar a estrutura. Eu recomendo usar uma madeira mais leve, e quando for comprar madeira, já pedi para eles cortar vários pedacinhos com 2,5 ou 4,5, como vocês preferirem. E aí, se você não tiver uma máquina para cortar em ângulo, você pode fazer coisas como essa daqui, ó, que é um guia para cortar em ângulo. É só você fazer um desses aqui de 30 graus e aí cortar todas as madeiras na mesma medida e no mesmo ângulo. Mas continuando, como a gente cortou numa máquina que não era tão adequada, criou algumas diferenças de ângulo. Essa aqui tá um pouco maior do que essa e aí não dá para grampear. Então tem que cuidar para as madeiras ficarem todas na mesma medida. E sobre o tecido
tecido que eu coloquei não tem nada de especial, é só uma malha mesmo. Eu recomendo que ela seja um pouco elástica. Não muito, mas um pouco sim. Esses hexágonos aqui eu fiz com um tecido que não esticava nada e deu bem mais trabalho, sem falar que às vezes você mexe um pouquinho e o tecido cria ondas. Então eu recomendo que vocês utilizem um tecido elástico. Outra coisa é que eu fiz mais de uma camada. Então esses hexágonos aqui, eles têm 2 ou 3 camadas. Se eu não me engano, o branco tem 3 camadas e esses tem 2. Porque o branco passa um pouquinho da cor da lã de rocha e atrapalha o visual. Então já considerem que você vai ter que utilizar mais de uma camada para fazer os hexágonos, quando for comprar o tamanho do tecido. Esse aqui foi o gabarito que eu utilizei para colocar todas as fixações uma na outra. Eu só vinha aqui, ó, furava para marcar onde era o local e aí fixava uma madeira igual essa daqui para juntar os 2 hexágonos. E aí quando todos estavam juntos, fiz tudo isso aqui no chão, quando tava todo um grande painel de hexágonos, fui lá e encaixei isso aqui na parede. Dá um trabalhinho encaixar isso, mas em 2 pessoas é mais fácil. Tem que cuidar para não desmontar tudo, já que a única fixação que tem é só os grampos mesmo, então tem que ter bastante cuidado. Até por isso eu recomendo que vocês utilizem uma madeira mais leve para ser mais fácil tirar e colocar isso aqui e também mais fácil de grampear as coisas. Mas agora, depois de falar tudo isso, eu quero dar algumas dicas para quem não quiser ter que fazer todo esse trabalho, poder comprar direto os hexágonos prontos. E existem algumas opções, nenhuma delas é muito barata, tá? Então vamos falar um pouco sobre preços e também as opções que a gente tem para comprar. Então a primeira opção seria você comprar um painel bem parecido com o meu, em lugares como esse aqui, que produzem eles já na medida. Porém, esse site em específico, ele produz um bem maior do que o meu. Ele deve ocupar um espaço bem grande na parede. Então, se você quiser um estilo bem grande, esse daqui, ele também já é um painel acústico igual o meu. Porém, como vocês podem ver, é bem caro. Um deles sai por esses R$121. Então, se você quisesse ter um tamanho equivalente ao meu, espere gastar R$600, R$700. Como eles são maiores, ocupam mais espaço. Então, você tem que comprar um pouco menos. No meu caso, eu tenho 14 aqui e mais 5 lá. E para vocês terem uma noção de preço, quanto custou para mim fazer esses painéis todos, mais aqueles lá, saiu por volta de R$230. Eu tive que comprar muito mais lã de rocha do que eu precisava, o que gastou mais dinheiro. E eu também comprei muito mais tecido do que eu precisava. Então, se eu tivesse gastado tudo na medida, provavelmente sairia por menos de R$200. O que realmente demandou é muito esforço e também ter as ferramentas corretas, né? Essa é a maior dificuldade. Agora, a próxima opção que eu acho muito boa também são esse tipo de material aqui. Tem muitas cores e opções para você escolher. E ele é basicamente uma espuma bem fininha, que vai facilitar bastante o seu trabalho. E eles são adesivos também, se quiser colar direto na parede. Eu recomendo que faça uma estrutura parecida com a minha para colar, botar tudo junto. E depois possibilita você colocar LED, em vez de só colar na parede. Pelas minhas contas, para ter a mesma quantidade de hexágonos que eu tenho, vai sair por volta de R$300. Apesar de ser caro, ele ainda é uma boa opção, caso você não queira ter muito esforço e ainda chegar num resultado parecido com o meu. Outra opção seria uma coisa parecida, que são as espumas. Essa aqui são 2 cores, cinza escuro e cinza claro, por isso que elas são um pouco mais caras, mas elas também já vão vir prontas. Elas têm essa propriedade também, como as outras, de impedir um pouco a reverberação. É bem menos, mas ainda conseguem fazer esse trabalho. O preço é parecido, só que já vem do Brasil essa daqui. E pra quem não conhece, as espumas são quase uma esponja mesmo, é bem leve e fácil de trabalhar com elas. Pelo que eu vi, são 20 peças que vêm aqui, 10 cinza claro, 10 cinza escuro, então é um bom preço até. Eu sei que é consideravelmente caro, mas em comparação a outros modelos é até bem acessível. E por último, eu achei essas opções aqui que são de madeira. Você teria a possibilidade de pintar elas com uma tinta, talvez spray seria uma melhor opção para ficar mais suave, e o resultado também seria parecido. Ela não vai oferecer tratamento acústico, mas eu sei que a maioria nem vai se importar muito com isso. Para quem não quiser gastar muito e não tem muito tempo para trabalhar, essa é uma boa opção. Eu acho que o resultado vai ficar bem parecido se você pintar elas direitinho e colocar LEDs atrás. E por último, acho que a opção mais barata e mais viável de todas e que tem um resultado muito legal seria você fazer tipo de papelão mesmo. Esse aqui é um exemplo da Hat Setup. Se quiserem se inspirar, eu achei muito legal. Ela utilizou pisca-pisca atrás dos hexágonos, que se torna muito mais barato se comprar esses LED RGB. E como vocês podem ver, o resultado é bem semelhante. Então eu acho que se vocês quiserem ter esses painéis de hexágono no seu setup, não precisa fazer todo esse trabalho que eu passei para construir. Tem outras opções mais simples e que também ficam bem legais. Por fim, só falta falar sobre os LEDs. Tem muitas coisas sobre LED que eu teria para falar, só que eu não quero acrescentar muito tempo do vídeo, então eu vou resumir bastante. Esses LEDs que estão instalados no meu painel, eles são ARGB, que significa que eles são endereçáveis, então como vocês podem ver, fica correndo o LED dessa forma porque é uma instrução que eu consegui mandar pelo meu celular para a plaquinha que tem aqui. Mas se vocês não se importam muito com isso, pode simplesmente comprar um LED RGB normal que sai bem mais barato e as plaquinhas controladoras não são tão caras. Mas para mostrar para vocês a diferença que ter os LEDs atrás do hexágono faz, eu vou instalar nesses painéis aqui e aí vocês vão poder ver a diferença de ter ou não LED. Mas agora vocês vão ver alguns takes de como é fazer a instalação nesses painéis e no final do vídeo a gente vai poder ver o resultado. Até daqui a pouco.
E esse é o resultado que ficou. Pra falar a verdade, eu não tô muito satisfeito. Como vocês podem ver, essa parte aqui que eu tive que colocar o LED por cima, ela fica muito marcada na parede. Eu acabei deixando isso aí de propósito pra vocês verem como é que fica caso vocês queiram colocar o LED apontado pra uma direção que não seja a parede. Esses outros que ficam direto pra parede, eles conseguem difundir bem, ainda mais com uma parede clara. Mas esse aqui fica bem marcado. Eu quero resolver isso aí, mas provavelmente vai ficar pra um próximo vídeo. Inclusive aqui dá pra ver também que fica um pouco marcado o tecido quando você dobra. Já como eu disse antes, esse aqui é um tecido não elástico. E pra evitar que isso aconteça, é só você usar um tecido elástico. E bom, por hoje era isso que eu tinha pra apresentar. Eu espero ter esclarecido a maior parte das dúvidas que vocês tinham sobre os painéis. E claro, se ficar alguma dúvida, vocês podem com certeza deixar aí nos comentários que eu vou responder. E bom, esse foi o vídeo. Se você ficou até o final, eu te agradeço muito. Eu também quero aproveitar para agradecer o apoio que vocês têm me dado nos últimos vídeos. Eu fiquei muito feliz. Graças a esse apoio, eu tô me ficando muito mais animado para gravar os vídeos aqui. E como tem sido costume aqui, eu vou deixar um spoilerzinho para vocês. Eu tenho pensado em fazer vídeos sobre os LEDs RGB. Eu ainda não pensei em tudo que eu quero falar, mas eu quero dar uma geral sobre como controlar os RGB do computador, principalmente. Tem muitas coisas que eu aprendi, tem várias dicas que eu posso passar, como vocês deixarem cada parte do seu computador de uma cor diferente. Mas de novo, muito obrigado pra você que assistiu até aqui e até a próxima.